Senhora presidente, vereadora Thelma Gobi, neste momento, senhores vereadores, funcionários da imprensa, funcionários desta casa, munícipes que nos acompanham, o nosso boa tarde. E o nosso tema hoje, a nossa fala, ela vai ser sobre as Olimpíadas. Nós estivemos participando ou acompanhando, para ser mais claro, mais preciso, durante alguns poucos dias, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, e já tive a oportunidade de estar presente também numa outra Olimpíada, de Atlanta, em 1996, e quis passar alguns dias junto ao espírito olímpico, mais que propriamente a cidade do Rio de Janeiro e as modalidades em si, porque para nós que somos defensores do esporte, é muito importante estar atualizado sobre tudo que está acontecendo no movimento olímpico, no esporte olímpico, para que tenhamos parâmetros para continuar fazendo o nosso bom esporte, vereador Segala. E lá eu tive a oportunidade de constatar uma série de coisas boas e algumas coisas ruins. Nesse momento, até peço as desculpas pela rouquidão, porque a gente acaba, de fato, se envolvendo nas torcidas todas, nos ambientes esportivos, e com isso aí, muitas vezes, a gente se excede nessa torcida e acaba sendo contaminado por essa emoção toda e prejudicando, inclusive, a nossa fala. E, por incrível que pareça, esse prejuízo todo, ele foi provocado principalmente por uma torcida para um país que não era o nosso. Porque ontem eu tive a oportunidade de estar presente no jogo de voleibol da Rússia contra Cuba, por sinal, um jogaço. E nessa partida, não só eu, mas a maioria dos brasileiros acabaram torcendo por nossos irmãos cubanos. E eu fiquei até fazendo uma reflexão, por que será que todo aquele maracanãzinho estava torcendo por Cuba, né? Será que é pela proximidade? Será que é pelo sentimento que nós temos do mesmo sofrimento social que eles têm em relação a todas as mazelas que tem no seu país e que a gente tem? Enfim, a gente acaba fazendo esses comparativos, né? Mas o fato é que a torcida do Maracanãzinho em peso ontem torcia para Cuba, que foi vencido, infelizmente, pela Rússia, ou felizmente, né? Porque no fundo a gente torce para que o melhor vença sempre. Esses dias que eu estive no Rio de Janeiro, nós que temos um olhar muito crítico sobre tudo o que acontece num evento esportivo, voltamos muito felizes. A cidade do Rio de Janeiro, ela está transformada no seu aspecto estético. Os espaços esportivos estão maravilhosos. A estrutura é fantástica. A maioria de todos os lugares que nós estivemos, a gente só pôde comemorar a infraestrutura que foi montada para receber praticamente todos os países do mundo nas Olimpíadas. E a gente sabe que isso é importante, em todos os sentidos. É importante não só para mostrar um outro lado do nosso país, que sofre muito por diversas séries de descasos, principalmente da corrupção, mas que mesmo assim tem um povo perseverante, um povo trabalhador, um povo que tem muita esperança. E os bons exemplos ficaram justamente por tudo que a gente viu ali. É claro que, como não poderia deixar de ser, existem muitas falhas. Nós vamos, inclusive, citar algumas delas aqui nesse momento. Mas, no geral, eu, sem dúvida alguma, saí muito feliz do Rio de Janeiro por quase tudo que vi lá. Nós tivemos, não só na modalidade judô, mas pudemos acompanhar a equipe de futebol feminino na sua vitória por 5-1. Também acompanhamos a modalidade que eu sempre pratiquei, o judô, que até então não tem sido feliz,
nos Jogos Olímpicos, mas onde a gente viu um grande público presente, a arena totalmente lotada, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Parque Olímpico e toda a sua estrutura fantástica. Já falei nessa tribuna há algumas semanas sobre a minha grande expectativa de que toda essa infraestrutura se transforme no futuro em equipamentos que venham a, de fato, ser utilizados pelo nosso país. Porque é um equipamento fantástico. E esse é o nosso grande desejo, porque nós sabemos quantos bilhões e quanto de corrupção foi gasto em toda essa estrutura que foi montada para os Jogos Olímpicos. E se existiram algumas falhas, principalmente nesse aspecto de equipamento, de estrutura, foi por conta justamente dessas postergações de licitações, de empenhos e os seus consequentes aditivos que fizeram que uma ou outra coisa não estivesse pronta. Mas a maior parte dos equipamentos correspondeu amplamente à expectativa, não só do Comitê Olímpico Internacional, mas à nossa expectativa também. E o que a gente assistiu foi um deslumbre para os olhos. Realmente tudo muito bonito. É claro, como sempre, que muita coisa falta. Se por um lado estava bonito, estava maravilhoso, hoje a gente tem que agradecer o fato de que as imagens de televisão não transmitem o cheiro, porque a cidade do Rio de Janeiro continua cheirando porcaria, para não falar outro termo aqui nessa tribuna. Infelizmente, aonde você vai, o que representa? Que o visual, a estampa está maravilhosa, mas que o saneamento básico continua uma porcaria. Outra falha que nós notamos foi na questão de segurança, tão preocupante, principalmente em eventos de porte como esse. Se por um lado a Força Nacional estava lá, todas as polícias, o Exército envolvido, nós vimos muitos equipamentos de raio-x falhando. Nós vimos uma vistoria nas mochilas precária. Então, são situações assim que concorrem com um risco muito grande, num momento em que a visibilidade do mundo está direcionada para um evento desse porte. O nosso grande privilégio, pelo menos a gente considera isso e espera que seja, que aconteça, é que o Brasil, por ser um país pacífico, não venha a ser atingido pelo terrorismo, já que ele já tem o seu terrorismo localizado nas favelas cariocas e em outros lugares. Então, esses são algumas das falhas. Também aconteceu muita falha na questão da alimentação. Você entra numa arena olímpica, e você tem como alternativa de alimentação amendoim e batata frita. Os lanches que estão no cardápio não tem. Você sai da arena, vai para o Parque Olímpico, você está submetido a uma pizza desse tamanhozinho, por R$15, muito ruim, ou um sanduíche de pão com linguiça e mais nada. É pão com linguiça, R$15. Então, essa parte da alimentação está muito precária. Um cheeseburger, x-salada, que seria uma alternativa, não existia. A gente fala tudo isso, por que eu estou falando isso numa tribuna? Porque, assim, são falhas que acontecem e que poderiam ser corrigidas de uma maneira muito simples. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo na política local e tenta remediar e não consegue. Coisas fáceis de se resolver. Mas, na questão esportiva, a gente trouxe grandes exemplos, porque nós vemos que é onde muitas vezes o Estado falha, onde a política falha, onde a religião falha, o esporte resolve. Quantas emoções nós não vimos de confrontos, de pessoas, de nações, e que terminando aquela disputa momentânea, iam se abraçar, iam cumprimentar o seu adversário, iam chorar uma emoção, e principalmente dividir
o respeito, a ética, a decência, tão carente no nosso mundo hoje. Não é à toa que esse vereador defende com veemência o esporte nessa tribuna, porque eu vejo ele como um grande fator de mudança social, principalmente em países tão carentes como o nosso, de ética, de responsabilidade, de respeito e de conduta. É isso que nós tínhamos hoje, essa fica a nossa mensagem para todos aí, e muito obrigado, senhora presidente.